Bom dia, primeiro ano. Na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre tabelas e gráficos, isso mesmo. E aí, para início, certo? A gente vai entender um pouco sobre o que é tabela e o que são gráficos, certo? Então a gente vai introduzir com o que o livro traz aí pra gente falando sobre isso, certo? Então vocês vão abrir o livro na página 41 pra gente entender um pouco. O professor fez uma pesquisa com os alunos sobre a brincadeira preferida de cada um. Então, olha, aí a gente já dá para entender que para ser feito uma tabela, a gente precisa exercer uma pesquisa, né? Isso, encontrar alguns dados. E aí o resultado dessa pesquisa foi apresentado de 3 maneiras diferentes. Um dos alunos anotou em uma tabela o resultado da pesquisa. Então, aqui foi o resultado da pesquisa, onde a tabela em uma coluna foi representada as brincadeiras e em outra coluna a quantidade de alunos, certo? Nessa primeira coluna foi representada as brincadeiras: amarelinha, bola, ciranda, estátua. E as quantidades de alunos foram representadas por meio de tracinhos, certo? Agora, o professor organizou as mesmas informações em outra tabela. Nessa outra tabela, o professor colocou um título, certo? Chamado Brincadeira Preferida, uma coluna com as brincadeiras e outra coluna com a quantidade de alunos representada por algarismo, certo? E aí agora vocês vão comparar essa tabela com essa tabela. E vocês vão dizer para mim o que é que tem de diferente entre as duas tabelas. Bom, vamos observar. Na primeira tabela foi usada letras maiúsculas, não é isso? Na segunda foi usada letras cursivas. Na primeira foi representado a quantidade de alunos por meio de tracinhos. Já na segunda foi utilizado algarismos, não é isso? Na primeira não tem título. Já na segunda apresenta-se um título, não é isso? Então essas são as diferenças que a gente pode encontrar dentro de uma e de outra, certo? Agora nós vamos para a página 42. E aí a gente pode ver também que o resultado dessa pesquisa também foi apresentado em um gráfico de colunas. Então, aqui está o gráfico, certo? Nós vamos agora entender esse gráfico. E aí, nesse gráfico, nós temos como título Brincadeira Preferida, certo? Então, esse é o título do nosso gráfico. Só de olhar, a gente já vai saber que o gráfico vai representar a brincadeira preferida, né? Isso porque é o que tem no título. Nós temos também aí, na linha vertical, quantidade de alunos, né? Isso representada do 1 ao 10. E na linha horizontal, nós vamos ter as brincadeiras. As colunas vão representar a quantidade de alunos. Onde a coluna toca, vocês vão pegar ela aqui, aí vocês vão ouvir até o número. Representa o número 8. Então, vocês vão compreender que aqui corresponde ao número 8, tá certo? E aí, a gente pode também observar que o título da tabela e dos gráficos devem estar relacionados ao assunto da pesquisa, certo? No caso, a pesquisa foi realizada sobre qual é a brincadeira preferida do aluno. Então, por isso que o título é esse, certo? A tabela e o gráfico organizados pelo professor têm um título. Nesse caso, o título é Brincadeira Preferida. Na linha horizontal do gráfico aparecem as opções de brincadeiras, certo? E na linha vertical, a quantidade de alunos de acordo com a mesma escolha, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Então, olha, nós temos aqui a representação da linha vertical e da linha horizontal. Quando eu disser assim, Pedro, qual é a linha vertical?
Pedro vai lembrar que é aquela linha para cima. A horizontal é a linha que vai para a lateral. As colunas verdes indicam quantos alunos preferem cada brincadeira, certo? As colunas verdes. Agora nós vamos para a página 44, certo? Isso. Que diz assim: os professores das turmas do primeiro ano de uma escola fizeram uma pesquisa com os alunos sobre o tamanho dos calçados que cada um usa. Observe o resultado da pesquisa na tabela a seguir. Então, vamos olhar. Nós temos aqui o título da tabela, número dos calçados, não é isso? Nós temos na primeira linha os tópicos de cada coluna, certo? Número do calçado, quantidade de alunos. Na segunda, terceira, quarta e quinta linha, nós vamos ter aí os números que representam as informações. Nós temos coluna e coluna, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai responder juntos. Essa tabela tem quantas colunas? Então, vamos contar quantas colunas tem essa tabela. Uma coluna, duas colunas, não é isso? Então, a gente vai colocar duas colunas, certo? Agora, a gente vai para a letra B, que diz assim: e quantas linhas? Então, vamos contar. Ó. Uma linha, duas, 3, 4, 5. Então, a gente vai colocar 5 linhas, certo? Na letra C, quantos alunos calçam o número 32? Então, a gente vem aqui na tabela procurar onde é que a gente vai encontrar essa informação. Número dos calçados, não é isso? Nós vamos olhar lá no número 32, aqui, ó, e vamos ver a quantidade de alunos. Então, número 32, quantos alunos? 10. Então, a gente vai colocar 10 alunos, certo? Na letra D diz, qual o número de calçado mais usado pelos alunos? Então, a gente vai olhar aqui, ó, qual é a quantidade de aluno que tem maior, não é isso? Qual é a maior quantidade de alunos? E aí, nós temos aqui 6, 12, 20 e 10. Então, qual é o maior número? É o número 20, não é isso? Então, qual é o número de calçado que é mais usado por esses 20, por essa maioria de alunos, né? Por esses 20 alunos. Então, a gente vem, ó, número 31. Então, a gente vai colocar número 31. Na letra E, que número de calçado é menos usado? Então, a gente vem aqui na letra E, procurar qual é o número de calçado que é menos usado. O menor número é o 6, não é isso? Então, 6 alunos, apenas 6 alunos usam o número 29. Então, vocês vão colocar número 29, tá certo? Então, gente, ó, por hoje é isso. A gente vai tá resolvendo essa atividade que a Tia resolveu com vocês. Só a primeira questão, tá certo? E aí, lembrar que na página 43 tem uma tabela para ser construída. Por que é que a gente não construiu, Tia? Porque a gente precisa da data de nascimento dos nossos colegas. Então, a gente vai deixar para fazer depois, tá bom? Então, a gente vai resolver só essa página 44, tá certo? Então, gente, por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais uma aula.